Quem está aí do outro lado, imagina, como houve união para o nome de Davi entre situação e oposição, você aí do outro lado, meu único patrão, pode pensar o seguinte: o presidente Davi Alcolumbre vai aceitar uma exigência da oposição de pedir impeachment de um ministro do Supremo. Como você responde isso? Cajuru. Porque nas entrevistas que você vai dar, tipo Bialma, André Sadi, essa é a primeira entrevista exclusiva. Eles vão te perguntar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, muito claramente para Leila. Nós temos muitos problemas no Brasil. Não será o presidente do Senado Federal que vai criar mais um problema para o Brasil. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. A solução é a gente, cada um, cumprir com as suas obrigações, cada um fazer o que há dentro dos limites estabelecidos pela Constituição brasileira e pedir para aqueles que possam, porventura, exacerbar as suas atribuições, que eles não o façam, nem perante o Poder Legislativo ao Judiciário, nem o Poder Judiciário ao Legislativo, nem do Executivo ao Legislativo, porque quando o Executivo erra, por exemplo, com uma edição de um decreto, sim, nós temos no Congresso Nacional um instrumento para sanar esse problema, que é o projeto de decreto legislativo sustando o efeito do decreto do Executivo. Então não dá para o Executivo exacerbar, nós temos um instrumento. Não dá para o Executivo entrar dentro das matérias legislativas, não dá para o Legislativo entrar dentro do Executivo e não dá para o Judiciário a todo instante tomar decisões entrando nas nossas atribuições do Poder Legislativo. Qual é o melhor caminho? Não é o impeachment. O melhor caminho é a pacificação do Brasil, a harmonia entre os poderes e cada um entender as suas atribuições e cada um cumprir com as suas atribuições, repito, sem adentrar nas agendas que são de competências de outro poder. Aí nós vamos resolver o que está estabelecido na lei, na Constituição brasileira. Harmonia e independência dos poderes, cada um cumprindo com as suas atribuições. Anistia, qual é a visão do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre? Cajuru, eu concordo plenamente com a fala do senador Wagner. Nós temos que fazer uma mediação e uma modulação na questão da anistia. Ela não pode ser uma anistia para todos de maneira igual. E ela também não pode, nas decisões judiciais, ser uma punibilidade para todos na mesma gravidade. Alguém pensou isso, alguém idealizou isso, alguém escreveu isso. Essas pessoas foram os idealizadores desse problema que nós vivemos no Brasil, que está todo dia sendo noticiado, inclusive num processo judicial. Enquanto presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, eu disse para vocês ainda agora, nós não podemos nos furtar de discutir qualquer assunto. Mas sabe por que esse assunto está hoje nas rodas de todo o Brasil? Porque ou é 8 ou é 80 de novo. O que está acontecendo? As penas estão sendo tão grandes que as pessoas estão achando da irrazoabilidade da pena e estão ficando comovidas e querendo a anistia. Mas não é isso o caminho. O caminho será quando o judiciário, depois do processado, porque também, Cajuru, eu não posso, enquanto chefe de poder, fazer juízo de valor de um processo judicial. Claro. O que é que eu respondi? Todos os brasileiros são inocentes até o trânsito em julgado e a condenação. E sabe o que tem mais? Se você lembrar, Cajuru, você falou de um assunto muito sério e muito delicado. Se você lembrar no Brasil quantas pessoas são denunciadas todos os dias, meu Deus, quantas pessoas são condenadas todos os dias, brasileiros humildes e não humildes, e depois são escrachados publicamente. Muitas das vezes nós somos vítimas disso a todo instante. Como uma morte social. Uma morte social. As pessoas são ofendidas, perdem a família. São mortas. Tem um caso... Tem rede social que mata a gente todo dia. Exatamente. Tem casos até de suicídio. Suicídio. E acaba que no final do processado, do julgamento, a pessoa é inocentada.
mas ela já está condenada com a matéria do jornal, ou até mesmo com a decisão de primeira instância. Então, quantos casos no Brasil nós temos hoje de pessoas que foram denunciadas, condenadas e depois inocentadas? Então, quem sou eu para dizer quem é o culpado e quem é o inocente? O que é que eu quero? Eu quero um julgamento imparcial, eu quero uma investigação imparcial, eu quero tudo dentro da lei. E eu sei que o Brasil e todos nós estamos acompanhando não só esse caso, acompanhando todos os outros casos, porque nós já vivemos no Brasil, inclusive com o presidente Lula, que foi vítima disso, porque foi condenado e depois foi inocentado no processo. Ah, mas foi um erro só formal. Mas o erro formal que colocou muita gente na cadeia indevidamente. Ou um erro material que colocou muita gente fora da cadeia indevidamente. Perfeito. Então o que é que eu acho? Eu não sou um jurista, eu não sou um conhecedor das leis. Eu vou defender todo dia que todo mundo tem o direito de ser inocente, até o último grau de jurisdição. Sobre essa agenda de reforma ministerial, nem o presidente Lula, nem os seus auxiliares que conversaram com a gente em alguns eventos, me perguntaram, ou me questionaram, ou pediram a minha sugestão sobre essa reforma dita pela imprensa ministerial. Você tem sugestões? Não, eu quero ser demandado. Deixa eu dizer para você como eu acho que eu devo agir, até por conta da independência e da harmonia entre os poderes. Quem faz a reforma ministerial é o Poder Executivo. Quem tem o diário para nomear ministro e exonerar é o presidente do Brasil. O governo que nós estamos vivendo do presidente Lula é um governo de coalizão, clássico. O governo convida vários partidos políticos e agremiações partidárias, constrói uma base sólida no Congresso, na Câmara e Senado, e compõe o governo abrindo agendas e pastas ministeriais para sua composição. Passado 2 anos dessa primeira conversa, e eu posso registrar para você que na primeira conversa que eu tive com o presidente no início do mandato dele de presidente, eu tratei da reforma ministerial. Olha aí. Há 2 anos atrás, enquanto senador da República, enquanto dirigente partidário, eu tratei sobre as nomeações e a participação do União Brasil no governo. Mas agora, nessa nova reforma ministerial de 2 anos, especificamente comigo ou com a União Brasil, eu ainda não tive o privilégio e a oportunidade de tratar com o presidente Lula especificamente sobre nomeação de ministro, sobre composição de governo, sobre o futuro desse segundo biênio do governo do presidente Lula. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento nós vamos fazer essa conversa, até porque tanto republicanos do presidente Hugo Mota, que está no governo, como União Brasil, que está no governo, merece e é necessário que se tenha uma conversa para tratar esses assuntos de governo, principalmente de coalizão, que é o governo que o presidente Lula vem nos liderando. Admirável Leila do Voto. Se você for ver do ponto de vista legislativo, o judiciário ele só age quando provocado. Tem uma coisa que nós temos que discutir urgentemente no Brasil, que hoje tem no arcabouço jurídico do Brasil, você tem 300 instituições que podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com qualquer instrumento jurídico, questionando alguma decisão de alguém, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Nós temos que urgentemente limitar isso, porque não cabe nenhum superior tribunal, como é o STF do mundo, ter a legitimidade das ações, 300 organismos poderem entrar com ADIM, com mandado de segurança, com algum recurso. Ou seja, o judiciário ele é sempre demandado, ele é sempre instado a responder alguma coisa. E quando ele é instado a responder alguma coisa do ponto de vista jurisdicional, digamos assim, e quando ele tem um leque muito grande de pessoas que podem ingressar no Supremo, acaba algum desses descontentes que ingressaram no Supremo contra o Legislativo ou contra o Executivo, tendo êxito nas suas decisões, e que são inerentes a esses dois poderes. O judiciário é para isso, ele decide judicialmente e juridicamente. Então a gente tem que fazer um debate sério sobre esses atores que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, questionando, inclusive, as legislações que são votadas pelo Congresso ou as decisões políticas tomadas pelo Executivo. Por quê? Porque em um momento ou outro vai ter uma decisão que agrada e outra que desagrada. Então, se nós limitarmos o leque de pessoas ou de organismos que podem acessar o Supremo, a gente talvez tenha uma convivência mais pacífica nessa relação. Porque sabe o que acontece também?
A Câmara dos Deputados vota uma lei, 450 deputados votam uma lei de 513 deputados. O Senado referenda essa lei com 60 senadores ou 70 de 81. Entra uma instituição no Supremo Tribunal Federal questionando o trecho da lei ou a lei toda. E um ministro do Supremo suspende a lei. Isso está errado mesmo. Não tem condições. Porque uma decisão monocrática de uma autoridade da Suprema Corte suspende uma lei votada num Congresso de 593 congressistas, 513 deputados e 81 senadores, 594. Então isso acaba gerando, de novo, uma tensão e um atrito permanente em relação às decisões do Judiciário. Então nós votamos uma PEC em relação a isso, está na Câmara dos Deputados, que só o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma decisão do colegiado do Congresso Nacional. Mesmo que ele altere no Pleno, mas ele está alterando com a maioria, não com uma decisão de um ministro. Tanto que eu votei favoravelmente a essa proposta. Mas não me referindo a isso, mas falando isso, o que eu acho que tem que ter todos os dias é conversar, dialogar e buscar o entendimento para a gente pacificar o Brasil. Não adianta, esse atrito institucional não leva o Brasil a lugar nenhum, enfraquece o judiciário, enfraquece o executivo e enfraquece o legislativo. E judiciário enfraquecido, legislativo enfraquecido e executivo enfraquecido é péssimo para todos os brasileiros do ponto de vista institucional. E eu estou buscando isso. Se você perceber, Leila, eu estou desde a eleição tratando com o presidente Hugo a questão relacionada às emendas parlamentares. É uma injustiça criminalizar o Congresso brasileiro, que tem a autoridade legitimada pelo voto popular de transferir recursos do orçamento da União para os rincões do Brasil. Vírgula, vou voltar ao começo da minha conversa do Brasil desigual que nós temos hoje. Sabe quantas vezes o Estado brasileiro ia fazer uma creche no município de Laranjal do Jari para botar 500 crianças? Nunca, porque nunca fez. Quem fez foi uma emenda do senador Davi Alcolumbre, colocada na prefeitura do prefeito Márcio Serrão, e que fez uma creche para cuidar de 500 crianças lá no sul do Amapá, na fronteira com o Pará. Então o Estado brasileiro é muito desigual. E as emendas parlamentares são o que diminui essas desigualdades. Se você quiser discutir comigo o montante das emendas, eu concordo. Se você quiser discutir a transparência das emendas, eu apoio. A rastreabilidade eu apoio. A transparência eu apoio. Mas o bora fazer para todos os poderes. Todos. Porque não dá para criminalizar o poder legislativo e o judiciário não ter transparência, o executivo não ter transparência, o Ministério Público não ter transparência, os tribunais não terem transparência. Por que também não dá? Porque não dá para o Estado brasileiro, que escolheu a sua prioridade, que é o PAC, ter 120 bilhões de reais para obras prioritárias no Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal e o Congresso não ter os recursos adequados também para distribuir em 5.570 municípios brasileiros, em todas as regiões do Brasil, a partir das pessoas que tiveram voto. Porque as cobranças, Leila, são na Leila quando ela está numa cidade satélite aqui em Brasília, ou do Cajuru quando está em Goiânia ou outro município. São no Davi, no Amapá, no Calçoene, no Oiapoque, de recursos. Então nós temos a legitimidade, nós temos que organizar a transparência, está tudo certo. Nós temos que organizar a rastreabilidade, está tudo certo. Aqueles que cometeram irregularidades têm que serem avaliados e punidos na forma da lei, porque sabe o que acontece também? Não inocentes pagarem por pecadores. Está todo mundo, Cajuru, no mesmo bolo. Exatamente. Se você andar na rua hoje, as emendas parlamentares estão criminalizadas. E quando elas estão criminalizadas, está criminalizado o poder legislativo. Não dá para criminalizar o Congresso. Separa o joio do trigo, cuida daqueles que cometeram irregularidades. E eu vou deixar uma pergunta para você e para os brasileiros. Um senador ou um deputado federal que coloca uma emenda para fazer uma escola em uma cidade no Brasil. Isso. Que a obrigação dele é apresentar a emenda para fazer a escola, colocar no orçamento e liberar o recurso para a Caixa Econômica fiscalizar. Ele vai pagar pelo erro do prefeito? Exatamente. Ele está pagando hoje. Ele vai pagar pelo erro do secretário de Educação, que uma hora ou outra fez algum desvio, não estou dizendo que fez,
Mas se o Mas secretário existe, de Educação mas fez, ele é ser humano, tá? É, isso. Ser humano Tá, mas é aí- mente criativa. Sim, Mas a sim. mas